Felipe Luiz foi multicampeão pelo Flamengo, ganhou tudo, rapaziada. Tinha até lá uma mensagem, né, com os títulos que o Flamengo colocou. Campeão da porra toda, foi campeão de tudo. E o Felipe Luiz foi peça-chave nessa conquista desses títulos, né? Só faltou aí o Mundial de Clubes, o Intercontinental, bateu na trave. Foi nos pênaltis que a gente perdeu aquele título, mas ficou com gostinho de que dava para ganhar. Mas o Felipe Luiz foi muito importante nessa trajetória e nesse período todo o Flamengo estava tentando renovar o contrato com o Felipe Luiz, já que ele era o técnico dos clubes de Série A, dos grandes, que tinham o menor salário, né? Sendo que ele tinha subido para ser um tampão e acabou sendo campeão na Copa do Brasil e acabou renovando e estendendo o seu vínculo. O Flamengo, depois do título mundial, surgiu vários burburinhos aí e o VSR trouxe, né, várias informações sobre essa possível não renovação do Felipe Luiz por parte do próprio staff do jogador por conta dos valores, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui no que o VSR trouxe sobre isso aí. O vídeo original é lá da TNT Sports, o link vai estar aqui na descrição como créditos. Vamos ver aqui o que o VSR falou sobre isso tudo. Para quem não viu o desfecho da temporada do Flamengo pós fim da Copa Intercontinental, o principal objetivo, a principal meta do Flamengo passou a ser renovar o contrato com Felipe Luiz. E desde que o Flamengo saiu do Catar e entrou em férias, muita coisa começou a ser publicada em veículos importantes, em veículos que acompanham muito o Flamengo, em alguns canais de jornalistas que são segmentados cobrindo o Flamengo. E aí eu fui mergulhar na questão para fazer a minha apuração, o que eu entendo disso. E aí eu tenho alguns pontos para trazer, algumas informações para trazer aqui e que acho que são importantes trazer de forma bem clara. A primeira delas é que muitas informações saíram que a negociação começou a se complicar depois que o empresário português Jorge Mendes entrou no circuito e passou a trabalhar com o Felipe Luiz. Isso é o que foi vendido por muita gente, tá? A informação que eu apurei não é essa. A informação que eu apurei, inclusive checada, é que o Jorge Mendes, empresário português famoso, ele historicamente, ao longo da carreira do Felipe Luiz, ele sempre trabalhou com o Felipe Luiz, que uma única transferência do Felipe Luiz não teve envolvimento, ainda nos tempos de jogador, não teve envolvimento de Jorge Mendes, que foi exatamente a transferência saindo do Atlético de Madrid, vindo para o Flamengo no meio de 2019. Essa transferência foi tocada pelo empresário Guilherme Siqueira. Então, se vendeu a informação de que tudo começou a piorar em termos de negociação quando, de última hora, o Jorge Mendes entrou no circuito, sendo que o Felipe Luiz já está acostumado a vender, a negociar e ter o Jorge Mendes como um empresário que cuida dos seus interesses. O outro ponto que foi vendido é que o Felipe Luiz pediu um valor de salário, um valor mensal de salário fora da realidade brasileira. E a informação que eu tive é que essa percepção que tem sido ventilada na imprensa e que é a percepção da diretoria do Flamengo, ela não corresponde à realidade se você comparar o valor que os técnicos mais bem pagos do Brasil ganham. O Felipe Luiz, lógico que ele quer um grande aumento, se a gente considerar numericamente, em números absolutos, esse aumento, mas que se você comparar com o que ganham os técnicos de elite, os técnicos top do futebol brasileiro, o salário do Felipe Luiz não está descolado dessa realidade. E aí você está falando de um técnico que, no seu primeiro ano e meio, ganhou todos os títulos que ele disputou, menos, pelo menos uma vez, menos os dois mundiais, ou o Mundial de Clubes e a Copa Intercontinental. Isso foi o que eu apurei. Outra coisa que eu apurei é que o Felipe Luiz ficou durante todo o Campeonato Brasileiro de 2025 recebendo o menor salário entre os 20 técnicos da Série A. O Felipe Luiz, que assume o Flamengo na reta final do segundo semestre de 24, entrando no lugar do Tite, ele num primeiro momento aceitou receber um salário muito baixo para padrões de um técnico de Série A
e muito, 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 muito baixo para padrões do Flamengo. Se você pega agora o salário que o Felipe Luiz ganha até o fim de dezembro, o Felipe Luiz tem mais 8 dias, 9 dias de contrato com o Flamengo. É bom lembrar. Se você comparar esse salário, que é o menor salário de técnicos da Série A, é o menor. Todos os 20 do salário do Felipe Luiz é o menor. E comparar com o que ele quer ganhar, de fato, é um aumento gigantesco. Mas se você comparar esse valor com a primeira prateleira de técnico do Campeonato Brasileiro, não é algo exorbitante. E outras duas questões que eu apurei é que essa métrica que o Felipe Luiz, de salário que o Felipe Luiz pediu, não está balizada com o que ganha o técnico mais bem pago do Brasil. Isso não está. Está balizado com o salário de alguns jogadores do elenco. E então, assim, o entendimento do staff do Felipe Luiz é que o que ele está pedindo é de acordo com o padrão de folha salarial do Flamengo na atualidade. E aí eu apurei duas informações de última hora. A primeira é que o Flamengo chamou o Felipe Luiz para conversar na véspera da final do Intercontinental contra o PSG. A final do Intercontinental foi na quarta-feira, 2 da tarde no horário de Brasília, e a diretoria do Flamengo chamou o Felipe Luiz para conversar lá em Doha, no Catar, na terça-feira de noite. E o Felipe Luiz, logicamente, falou que não ia querer conversar, porque não ia parar para negociar número para cá, número para lá, antes da final contra o PSG. E a outra coisa que eu apurei, o salário que o Flamengo ofereceu ao Felipe Luiz na última vez que negociaram sobre isso, é um salário inferior ao que ganhava o Tite no Flamengo. Tite, esse técnico que o Felipe Luiz sucedeu de forma muito vitoriosa, né? Partindo do princípio, que aí é a minha opinião, tá? Aqui eu tô colocando a minha análise. O Tite fez um trabalho ruim no Flamengo e o Felipe Luiz fez um trabalho muito bom no Flamengo. Muito bom na minha avaliação e um trabalho vitorioso do ponto de vista de títulos. Então, no entendimento do Felipe Luiz e de quem trabalha com o Felipe Luiz, o que o Flamengo ofereceu é uma proposta incompatível com o que o Felipe Luiz entregou e sem colocar na questão o fato do Felipe Luiz ter passado todo o Brasileirão 2025 ou todo o ano de 2025 ganhando o menor salário dos 20 clubes da Série A. Esse é o cenário. Essas duas informações que de última hora, acho que isso deixa muito claro ali que uma negociação ela é feita de concessões. Um lado faz concessão, outro lado faz concessão e nesse momento há uma divergência nos valores. O entendimento do Flamengo é o entendimento do Felipe é outro. Essa questão, esse ponto de oferecer menos do que o Tite ganhava é algo que está incomodando o Felipe Luiz. Cara, é uma situação bem complexa, né? Porque eu entendo exatamente o que o Felipe Luiz sente ali, né? De sua frustração. Claro, ele é um profissional e tem direito de pedir o quanto ele acha que ele merece. Mas eu entendo a postura da diretoria do Flamengo e entendo exatamente o que eles estão tentando implementar no Flamengo. É uma cultura de que ninguém vai se sobrepor ao clube, rapaziada. É assim que grande parte dos grandes times da Europa agem. Principalmente o Real Madrid age muito assim, né? De que tem esse valor aqui, é isso que o clube paga para jogador, é isso que o clube paga para técnico, e se não for assim, muito obrigado, a gente agradece e a gente vai procurar outro. Por mais que o Felipe Luiz seja absurdo, tá, rapaziada? Eu adoro o Felipe Luiz desde que ele era jogador. Então, quando ele passou a ser técnico, depois dos títulos também, né? Não tem como não adorar o cara, né? Mas eu entendo o lado da diretoria também, de não ceder tudo para um técnico e daqui a pouco ele vai embora, ou daqui a pouco tudo dá errado e olha só, você paga um caminhão de dinheiro pro cara que agora não tá mais ganhando nada, entendeu? É mais ou menos por aí, rapaziada. Mas enfim, essa divergência aí que tá acontecendo dentro do Flamengo agora sobre essa renovação do Felipe Luiz. Deixa aí nos comentários, você é a favor da renovação do Felipe Luiz por os valores que o Flamengo oferece, ou se você acha que o Flamengo tem que dar mesmo o dinheiro
dinheiro que o Felipe Luiz pedir. Se você acha que o Flamengo tem que bater o pé e oferecer o que o Flamengo determinar, o Felipe Luiz tem que aceitar ou a gente vai buscar outro. Lembrando que o Felipe Luiz é maravilhoso, não quero que ele saia do Flamengo. Se a gente foi campeão com o Felipe Luiz, a gente foi campeão com o Jorge Jesus, a gente pode ser campeão com outros também. Mas enfim, deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião como torcedor, rapaziada. Deixa aí. E claro, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo, rapaziada.